tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui de São Paulo, no TDC São Paulo 2025. E hoje eu tenho a honra de retornar às nossas origens, trazer o nosso primeiro convidado do episódio 1 mais uma vez, para falar sobre futuro, para falar sobre inteligência artificial. Silvio Meira, muito obrigado por vir mais uma vez aqui no podcast. Mega prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Silvio, a gente normalmente a gente fez da outra vez que você veio a apresentação, então o pessoal tem certeza que já se conhece. Se você é novo aqui no podcast, recomendo demais voltar e assistir aquele episódio, até para fazer um paralelo, né, do que a gente falou há mais ou menos 2 anos atrás. E eu quero começar, Silvio, falando uma coisa que desde da época ela vem me intrigando muito, relacionada à situação atual que a gente vive na tecnologia. Que você falou muito sobre o valor das linhas de código. A gente discutiu quanto vale uma linha de código. Sim. E você soltou a frase que eu carrego assim para a vida, que é: o melhor software foi aquele que eu não fiz. Sim. Só que hoje a gente está vivendo uma realidade que a IA está cuspindo software sem parar. O tempo todo a galera... E tem, inclusive, empresas dizendo o seguinte: se a pessoa não está fazendo código ou criando prompts, ela não é produtiva. Onde que está o valor 2 anos depois, então, se naquele momento o melhor software era o que eu não fiz e os códigos tinham valor, hoje perdeu o valor a linha de código? Bem, o melhor software continua sendo aquele que você não fez, tá certo? Não deu um prompt para fazer, porque o problema não precisava ser resolvido, porque você redefiniu o processo, porque você achou um caminho ao redor de você escrever o que vai ser um legado. O que a gente sempre tem que pensar é que código que você escreve, ou que IA escreve, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que evoluir, eventualmente ele tem que se transformar. Tem uma coisa que a gente dizia na década de 80, quando começou a ser usado e-mail a sério, né? Que é todo sistema de informação evoluir até o ponto onde ele começava a enviar e-mail. Aí a coisa fugia do controle. Mas se a gente olhar por esse ponto, veja, teve um colapso filosófico, eu acho que no problema geral de soluções digitais, se a gente prestar atenção. E o que é esse colapso filosófico? Primeiro você tem um colapso ontológico, né? Qual é o objeto com o qual a gente trabalha, tá certo? Então, o objeto solução digital, muito mais do que o objeto código, porque solução digital envolve um conjunto mais amplo de coisas, de organização, de interfaces, de conjugação com outros sistemas, o próprio ciclo de vida do objeto e assim por diante. O objeto abstrato, nós estamos falando aqui, mas não só, porque você pode ter ele embutido dentro de um sistema físico, aí você tem um artefato digital, como eu costumo chamar, que é físico, digital e social, porque ele fala com outras coisas, no sentido de que social não é só a rede social onde eu e você eventualmente ele é parte estamos, de algo maior, né? Mas ele é parte de um ecossistema. E esse objeto, ele está hoje parcialmente transformado, parcialmente indefinido, sem a gente saber para onde é que ele vai exatamente, porque o que aconteceu desde eu ter vindo aqui há 2 anos foi um verdadeiro tsunami de mudanças conjugadas que interfere no que é software e como é que a gente faz. O segundo colapso, ou talvez a segunda transformação, é a transformação epistemológica, né? O que é que você tem que saber para fazer o que você fazia antes? Então você tem um conjunto de processos aqui que está relacionado ao que eu costumo chamar do trabalho cognitivo repetitivo, né? Sim. Se eu vou fazer alguma coisa que é completamente mapeada em cima de um algoritmo e dos padrões de dados de entrada e de saída desse algoritmo, é óbvio que esse algoritmo pode ser simulado por um sistema de informação. Sim. O meu algoritmo, se for um algoritmo mesmo, é claro que ele pode ser um sistema de informação que faz o que eu faço. Então tem um ataque epistemológico aí em cima do que é solução digital combinado com quem faz a solução digital. Isso muda completamente o ecossistema humano
e, obviamente, digital, que cuida da construção das soluções para os problemas que envolvem algo que é digital, que tem código e assim por diante. E a terceira coisa, obviamente, é o problema da axiologia disso, né? Quer dizer, em filosofia, como é que a gente atribui valor ao que existe ao nosso redor. Sim. Qual é o valor da linha de código hoje? Qual é o valor do código como solução? Qual é o valor que a gente atribui a quem faz o quê? Né? E se tem um problema de valor, tem um problema de responsabilização, porque se eu comecei a duvidar se o código é da autoria de fulano, ou de fulano com Cloud, ou de fulano com Lovable, é óbvio que tem atribuições que vão ser transitivas aí. Você fez usando X. Então, X é, eventualmente, parcialmente responsável pelo resultado e, obviamente, pelas consequências da utilização prática daquele resultado num contexto onde ele falhe, por exemplo. Então, tem um conjunto não trivial de coisas ontológicas, epistemológicas e axiológicas que mudou, mas não se estabilizou ainda. A gente está num estado de fluxo, né? Não é assim, chegamos onde iríamos chegar. Sim. Estamos indo no momento. Estamos indo com um problema de interpretação muito grande, porque eu acho, por exemplo, que se você é um coder hoje e você não está usando o IA para escrever pelo menos uma parte do seu código, você está fora do planeta. Mas se você está, por outro lado, escrevendo seu código com o IA ou deixando o IA escrever seu código e você não está entendendo o que é que está saindo como resultado e está simplesmente dando um commit em algum lugar, aí você também está fora do planeta. Né? Então, tem uma linha fina da inteligência aqui que é o seguinte, eu nem posso não usar, mas eu não posso usar irresponsavelmente no sentido de eu não saber o que está acontecendo. E essa medida ainda não existe. Não. De quanto que é, porque tem empresas que desvalorizam o uso da IA nesse contexto, sem necessariamente fazer essa reflexão que você fez sobre, na verdade, eu deveria estar preocupado mais com a responsabilidade de entrega do que necessariamente a entrega em si, né? Sim, e obviamente, veja, a gente está falando de objetos que têm ciclos de vida extremamente longos, né? Sim. Então, eu estou vendo gente fazendo coisas que estão atracadas em APIs que você não sabe se elas vão sobreviver nos próximos 6 meses. E isso não é um problema trivial. Veja, eu tenho uma história que, vez por outra, eu conto, vou contar aqui agora. Um dia eu estava em casa, uma pessoa muito conhecida me ligou e disse, tu pode ir no meu apartamento agora? Isso era tipo assim, uma quarta-feira de tarde. Eu digo, posso, mas para quê? Ele disse, não, é que eu estou na Hungria. Meu apartamento é lá no Recife, né? Eu estou na Hungria e a startup que cuida, a startup de quem eu comprei a chave digital do meu apartamento, acabou de quebrar nos Estados Unidos e ela abriu todas as portas. Nossa! Em vez de deixar as portas fechadas, é óbvio que ela não deixaria. Eles encerraram a operação e dizendo... Aquele típica falência americana, né? Acabamos de falir, tchau para vocês. Foi um prazer. Então, veja, do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma fechadura como serviço que, de repente, abriu. Tá certo? E eu fui lá ver o cara que ia fazer. Eu levei um chaveiro para trocar a fechadura da porta enquanto a pessoa voltava do exterior. Então, veja, a gente está fazendo coisas que deveriam ser experimentais, mas elas são, aspas, tão boas ou tão suficientemente boas que elas estão entrando online. Elas estão entrando para resolver o problema. E esse salto é um salto não trivial. Não, e isso que você falou, suficientemente boas. Essa é uma operação antiga. Isso não é uma lógica de agora. A diferença, talvez, agora, é que aparece mais coisa suficientemente boa mais rápido. Todo dia agora chega uma... E veja, e numa velocidade de execução que é absolutamente sem noção, quase, né? Eu acho que as pessoas não estão tendo tempo de entender o que está acontecendo. E eu tenho dito, por exemplo, para os alunos, especialmente os alunos mais jovens, é o seguinte, aprenda fundamentos. O que vai ser essencial? Às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho que aprender a escrever um prompt para escrever o código. Não, você tem que aprender complexidade de algoritmos. Sim. Que é para você escrever um prompt que tem complexidade de algoritmos no prompt. Né? Você dizer, olha, eu estou tratando aqui, eu estou fazendo um negócio aqui que vai tratar uma base que tem bilhões de objetos. Sim. Isso aí não é o mesmo prompt que você faz para tratar um vetor de 400 objetos, tá certo? Sim. Então tem um conjunto de dinâmicas por trás disso que eu acho que envolve 3 coisas fundamentais. Primeiro, você aprofundar os fundamentos. Tá certo? Para a gente sobreviver para o futuro. Né? Talvez para conseguir essa epistemologia que está em xeque. Exatamente. Você aprofundar alguma coisa que você sabe muito bem. Você é especialista em quê?
certo? Qual que é a sua engenharia, digamos? Qual que é a sua engenharia? Se a gente tratasse todo mundo como engenharia Sim. de tudo, né? Sim. Mas você sabe fazer bem o quê? Ou seja, se essas coisas aqui ao seu lado apagarem, você faz o quê? É como Sim. sobreviver na floresta, Isso, né? é. Sozinho. Você está Apagou só... tudo, você tem um canivete e uma barra de chocolate. como que Acontece você o quê? vira? Como é que você se vira? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você passou a ter a necessidade de saber muito mais dos lados. O que é que eu tenho que saber ao meu redor para eu me colocar no contexto onde de repente um time de 10 que resolvia um problema, agora sou eu sozinho. Sim. Né? Eu tinha gente que entendia de sociologia, que entendia de comportamento de usuário lá, e alguma hora vai chegar alguém para mim e dizer, ó, tu e tu mesmo, vai lá e resolve. Ou é tu e essas 13 As. Tu e essas 13 As que você tem que montar. E essa nova dinâmica exige um conhecimento colateral das Sim. o que é que tem no contexto ao meu redor, né? Então, você tem que ser o que eu costumo chamar de um gênio especialista. Né? Só para a gente saber quem é esse bicho. Esse gênio especialista, ele tem dois componentes. Né? Primeiro, o que é um especialista? É uma pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada. Quase nada. É aquele cara que ele é um martelo e qualquer coisa que aparecer na é frente dele é um prego. Certo? E o que é um generalista? É uma pessoa que sabe quase nada sobre quase tudo. Exatamente. Então, um só resolve um problema e outro não resolve nenhum problema. O que acontece quando você junta os dois? Você tem uma pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada, mas sabe ouvir os outros. E aí você tem que montar times com essas pessoas que sabem quase tudo sobre quase nada, mas conseguem ouvir os outros e refletir sobre o seu papel no contexto, para você montar articulações que eventualmente são assíncronas. Sim. E estão distribuídas, não estão no mesmo lugar, onde eu consigo entender uma outra pessoa que está me dizendo, olha, não é assim, principalmente. Não é a pessoa me dizendo, é assim para o que eu sei. Ela me dizendo, não é assim para o que ela sabe. Porque eu posso estar interferindo em coisas que têm consequências não triviais num lugar que eu não estou vendo, mas eu tenho que saber desse mundo lá do lado, né? Então, esse gênio especialista, ele ainda por cima, ele tem que pensar responsavelmente. Quais são as consequências do que ele vai fazer? Né? Aí que eu vejo que talvez seja o maior problema, né? De colocar essa responsabilidade. Sim. Até de forma mais objetiva, porque do que você está me falando, eu adiciono uma complexidade dessa inserção, porque na perspectiva de time, né, de olhar os lados, mas hoje a gente tem uma perspectiva de inserção global. Sim. O que eu estou fazendo aqui talvez abra a casa do cara na Hungria. Sim. Essa é uma problemática. E o último texto que eu vi você falava sobre um mundo cada vez mais instável e pronto para gerar rupturas o tempo todo. Sim. Como que... E aí daqui a pouco tem um cara aqui que está entrando na faculdade nos ouvindo e está entrando um pouco em depressão. Assim, meu Deus, como que eu vou lidar assim? Como que você acha que a gente vai conseguir se movimentar para tentar reforçar essa epistemologia e distribuir essa responsabilidade? Porque hoje o viés não é esse de responsável, o viés é o que vai me trazer mais lucro com a solução minimamente aceitável para que eu possa vendê-la. Mas isso não é sustentável, né? Eu acho que o problema da gente olhar para, vamos imaginar, educação, profissão, carreiras, trabalho, emprego, é você olhar para o longo prazo, né? O que é verdadeiramente sustentável no longo prazo? Minha cabeça para o longo prazo é que você tem que aprender línguas ou linguagens. Para ser mais exato e mais formal aqui. Veja, matemática é uma linguagem. Sim. Lógica é uma linguagem. Coding é uma linguagem. E a sua linguagem de expressão natural, como a gente está conversando aqui, é uma linguagem. E não é você saber falar português, não é balbuciar português. Claro. É você ter lido o Grande Sertão Veredas. Sim. É você ter lido Os Sertões do Euclides da Cunha. É você ter lido A Pedra do Reino do Ariano Suassuna. Aí você sabe falar português, porque você tem o contexto, né, semântico, sintático, você tem a semiótica dessa coisa todinha ao seu redor. Você falou assim, a simbologia, né? O que significam as palavras? Quais são os significados? O que está por trás? Quando você olha para uma linha de texto, né, aquela história, tem textos que eu li
Eu estou com os Sertões em casa para ler de novo. Quando eu li, eu tinha 16 anos. Eu fiquei estarrecido com o livro. E eu li de novo quando eu tinha, sei lá, 30 anos. E agora eu espero entender os Sertões, lendo de novo aos 71, entendeu? Eu tenho essa experiência com Machado de Assis. Pronto. Gostei de Machado de Assis depois de velho. Eu odiava. Veja. Aí fui ler, mas eu disse, meu Deus, o que eu tava... Você não consegue entender Dom Casmurro com 16 Sim, anos. mas tá depois certo? de velho mas com você... 50 anos já está uma boa idade para você ir lá e entender Dom Casmurro. Então tem umas coisas dessas que a gente tem que entender essas linguagens e elas são fundamentais. O seu conhecimento em matemática, ele vai continuar sendo útil. Sim. Né? E quanto mais profundo ele for numa certa área da matemática, como, por exemplo, o professor Lacage Neto, que era reitor do ITA quando eu estudei lá, uma vez eu fui reclamar para ele, eu digo, eu vim aqui fazer engenharia e eu só faço curso de matemática. Só cálculo. Aí ele botou a mão no meu ombro assim e disse, meu filho, essa é uma escola de matemática aplicada. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí eu entendi que engenharia era matemática aplicada, né? Você usa matemática para abstrair a realidade em modelos, você manipula esses modelos com teorias, com fórmulas, com leis e assim por diante. Você transforma o modelo numa restrição da realidade, aí você intervém nessa restrição da realidade com design. Esse design se transforma num projeto, aí você interfere na realidade de volta com a construção, que pode ser um computador, um navio, um avião, seja lá o que for. Então, esse conjunto de mecanismos de abstrair, concretizar, que estão embutidos nessas linguagens, matemática, lógica, código, línguas, português, mandarim, etc., eu acho que eles são sustentáveis para o futuro de qualquer um, entendeu? Mas não é assim a coisa do tipo, vez por outra alguém chega para mim e diz, eu deveria estudar a teoria das cordas em física. Eu digo, rapaz, eu não faço a menor ideia. Agora, você gosta? Se você gostar, vai acabar... Vá fundo. Vá fundo e você vai acabar achando uma aplicação para isso. Agora, eu estudaria coisas que pagam boletos também, entendeu? Porque os seres humanos acham que estão no topo da pirâmide alimentar e, na realidade, eles são animais perseguidos por boletos. Então, a gente tem que ter uma formação humanística ampla para entender por que a gente está aqui e por que a gente vive, por que a gente tem que respeitar uma função crítica social mais completa. As outras pessoas e qual é a nossa responsabilidade como seres humanos perante as gerações que não estão aqui ainda, em suma, com o futuro. Mas a gente também tem que pagar boletos. Sim. Porque a sua independência de pensamento, o seu livre arbítrio depende intrinsecamente, em última análise, da sua capacidade de sobreviver pagando suas próprias contas. Se você não paga suas próprias contas, você vai ter um problema danado de alguém estar dizendo que você tem que fazer X porque ele está pagando para você sobreviver. E, de repente, você pode não ter alternativa a não ser fazer aquele X que você não quer fazer. Aí você foi literalmente comprado pelo sistema. Aí, o que eu acho que tem nessa coisa toda do futuro para as pessoas é a gente aprender linguagens. E eu diria que é matemática, lógica, código e duas línguas dessas que a gente fala, como português e mandarim. Se eu tivesse tempo hoje, eu aprenderia mandarim. Aí não adianta você vir e dizer, não, mas agora você bota um fone de ouvido e você traduz mandarim direto para português. Não traduz, sabia? Porque ela não tem contexto. Não, você não tem contexto. E uma vez eu estava há muitos anos, há mais de 40 anos, eu estava na Inglaterra e um professor bem antigo chegou para mim e disse, sabe o que era que você devia fazer? E eu estava tentando falar inglês com sotaque britânico. Aí ele disse, eu digo, não. Ele disse, esqueça esse negócio do sotaque. O seu inglês é bom o suficiente com o seu sotaque. Inclusive, para a gente que é inglês, é bom ouvir inglês com sotaque brasileiro. E você nunca vai falar inglês como inglês. Aí eu olhei para ele e disse, você parece um falso. Por que não? Ele disse, porque a sua mãe nunca cantou cantiga de niná em inglês para você. Você não sabe qual é the meaning of it. Então, esqueça esse negócio. Fale inglês do jeito que você falar e o resto a gente se entende aqui. Aí tem Ariano Suassuna, de volta lá do Taperoá, da minha cidade. Ariano dizia que todo brasileiro tem que falar inglês patrioticamente mal. Então, esqueça mas domine aquela língua estrangeira, que é bom até para se prevenir contra Alzheimer, patrioticamente mal, no sentido que você entende, você sabe falar, mas você não precisa ler Confúcio no original, porque você não vai entender.
Eu acho que o brasileiro, em especial, ele tem essa questão de falar inglês para impressionar quem fala inglês e não para se comunicar. E né? não para se comunicar. A gente, aí o A cara gente devia aprender com os coreanos, por exemplo. Né? Aí a gente viaja para Argentina e fica dizendo assim, não, eu falo portunhol, ele me entende. Tá tudo Tinha que bem. ser essa mesma lógica, né? Se eu vou desenrolando aqui, ele me tá entende. tudo certo. Mas, Silvio, você falou bastante dessa coisa de linguagens e eu fico pensando como que até essa coisa da tradução, né? Como que a inteligência artificial generativa, ela tem um impacto principalmente na borda lá das pessoas, sei lá, a enfermeira que está usando hoje, a pessoa para fazer, eu vou fazer um texto, eu vou fazer, de que existe uma mágica ali da qual eu não preciso mais saber profundamente alguma coisa e eu posso suplantar esse meu não saber com a inteligência artificial. E eu queria que você me dissesse o que você pensa sobre o risco quando isso começa a subir para níveis estratégicos. Uma coisa é eu preciso mandar um aviso da escolinha das crianças e eu puxo uma imagenzinha ali, um texto, e está tudo bem, agilizou meu processo do dia a dia, ok. Mas quando isso começa, essa camada de uma coisa que eu não entendo bem como que ela gera os resultados dela, mas ela começa a impactar decisões estratégicas que vão impactar centenas, às vezes milhares de pessoas. Como que você está enxergando isso que tem crescido cada vez mais dentro de, não só empresas, como governos, né? Governos tomando decisões baseadas em gerações de IA que às vezes não fazem muito sentido no contexto, mas mesmo assim impactam nas decisões. Veja, a gente tem um problema aqui das pessoas, né? A gente, humanos, a gente sempre vai pelo caminho do menor esforço, né? Isso é verdade. Qual a gente caminho, quer o atalho. Qual é o atalho mais simples, onde eu gasto menos energia para resolver um problema aqui? Isso cria outros problemas não triviais. Por exemplo, uma coisa é você montar um prompt longo, tá? Para uma IA qualquer, onde você diga, olha, eu quero que você crie para mim 5 parágrafos, para eu botar num paper, que dizem basicamente o seguinte: em função da gente agora estar verdadeiramente na economia do conhecimento e na sociedade do aprendizado e com máquinas que aprendem, machine learning vem de máquinas que aprendem. Não é? E LLM são essas máquinas também. Agora, em vez de eu cantar a canção do Alice Cooper, School's Out Forever, agora é School's In Forever. Para eu fazer esse prompt, eu tenho que saber um bocado de coisa que está no meio dessa conversa todinha, e eu tenho que ter ouvido Alice Cooper em algum contexto que eu me lembre desse negócio. Ou seja, aquela história do contexto mais amplo, né, do gênio especialista que está olhando do lado assim. E fazendo essa sinapse. E ele sabe o que perguntar. Sim. Então, você vai usar um modelo para fazer a burocracia do pensamento, que é a escrita. Tá certo? Burocracia do pensamento, que é a escrita para você se comunicar via texto. Então você criou todo o argumento, a lógica, o algoritmo de escrever é seu, você vai ter um IA, que é uma máquina de escrever automática. Mas posso fazer uma crítica nesse ponto, porque é o seguinte, a gente não está criando um prompt para fazer um e-mail, para mandar para alguém que vai botar esse e-mail numa IA para resumir e ele receber. Talvez não era melhor a gente mandar a mensagem mais curta? Eu posso fazer do outro lado um agente inteligente meu para ler e-mail só que vem da escola para dizer só me diga os que forem relevantes. Então tem agentes conversando aí. Agora, veja, assim, usando um termo técnico bem clássico de nossa área, isso vai dar merda. Certo? Porque você vai ter, alguma hora eu vou ter os meus agentes que conversam com os seus agentes. E alguma coisa vai estar acontecendo, eu já nem sei mais. Vai sair um dinheiro da minha conta para pagar um boleto que eu nunca vi na minha vida. E nós vamos ter todo tipo de catástrofe ao redor. Então, até que a gente controle esse negócio, era bom as pessoas tomarem conta das suas próprias vidas. O que é que isso quer dizer nesse contexto de IA, tá certo? Tem um estudo gigantesco que foi feito por Anthropic, que é quem provê Claude, o modelo linguístico, sobre para que as pessoas estão usando IA, né? Então, a primeira descoberta deles, isso já foi na primeira rodada, acabou de sair uma segunda rodada, mas vamos ficar nessa primeira rodada do estudo. Nesses 4 milhões de conversas, não são perguntas e respostas, conversas abertas. Então, nos 4 milhões de conversas, 27% dessas conversas eram sobre a vida pessoal de quem estava conversando. Certo? A primeira coisa. 73% sobre trabalho. Dos 73% sobre trabalho, 43% era faça isso aqui para mim.
Essas pessoas estão pedindo para serem substituídas por um modelo linguístico. 57%, que a maioria, felizmente, estava dizendo o seguinte, olha, pega essa planilha daqui E me tira alguma dê uma coisa. olhada. Eu já fiz um estudo que está nessa outra aqui, mostrando que tem uma correlação entre as colunas 5 e 72. E essa correlação tem isso aqui por causa de tal coisa. Agora, devia ter uma correlação também entre a coluna 72 e a coluna 19 e não tem. Por quê? Tá E certo? aí vê o que, Então, que ela veja, te entrega. essa pessoa está pedindo para ser aumentada, para ser estendida. Ela está Sim. sendo empoderada por IA, porque ela tem uma lógica por trás do que ela está fazendo e ela já fez uma parte do trabalho. Ela Essa trouxe pessoa- ontologia, né? Essa Pronto. pessoa provavelmente não vai ser substituída por IA. E a pessoa que disse, analisa essa planilha e sobe a planilha, a mesma planilha, essa pessoa vai ser substituída por IA. Por quê? Porque quem produziu a planilha em algum lugar vai simplesmente subir. Sim. Que é o problema que você tem hoje de como é que eu substituo a pessoa que estava fazendo um drive de disco para mim, tá certo? Não Sim. substituo. Mas como é que eu substituo a pessoa que eu dizer, muda essa página aqui na web para mim? Essa daí eu pego um agente e dou o mesmo comando. Sim. E sai na mesma hora. Que tem uma coisa, eu e André Neves, a gente, há uns 2 anos, quando os modelos começaram a ficar minimamente interessantes e não inteligentes, né? Que minha posição é que não tem inteligência artificial por aí. O que a gente tem como IA é imitação algorítmica dos processos humanos de captura, de tratamento, de uso de informação para que a tomada gente de decisão e ação. A gente perdeu essa luta de qual o nome quer ser. Qual o Agora, nome quer ser? Mas a gente deixa já para lá. perdeu. Para mim é imitação algorítmica, né? E eu e André, um dia a gente estava no seminário com alunos de doutorado, e a gente, uma hora, um olhou para o outro e disse quase a mesma coisa, e a frase é mais ou menos essa. Os alunos de doutorado ficaram irrelevantes, porque o que a gente dava como prompt para um aluno de doutorado, ele passava 6 meses fazendo uma pesquisa, agora a gente monta um prompt mais sofisticado, mais contido, a gente entrega para um modelo linguístico e ele faz a mesma pesquisa. Isso. Na verdade, já gera o resultado inteirinho. Isso. A gente Precisa do só aluno- revisar a gente para precisa do aluno checar. para verificar se aquele negócio ali faz sentido. Eu escrevi agora no começo desse ano um livro chamado Everything Platforms. É só procurar Silvio Meira Everything Platforms, que vocês acham ele. E é Everything Platforms mesmo, e é em inglês, porque no Brasil tudo que é dito em inglês é verdade. Então não escrevi em português. Então vamos logo deixar clara a história. Que é verdade. O prompt, esse livro foi escrito por mim e mais 6 agentes, e o prompt de partida dele tem 20 páginas. Tá? 20 páginas. Que tem coisas como o seguinte, nessa sessão, pega a referência tal e abra usando isso, depois use essa contra essa primeira que você usou, a terceira para mediar entre as 2 primeiras, blá, 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 e conclua isso aqui. Então, eu escrevi esse livro, são 386 páginas, em 2 semanas, fazendo todas as outras coisas que eu faço. Qual é a diferença? O algoritmo de fazer o livro é todo meu. O conteúdo chave do livro é todo meu. Eu escolhi todas as referências, subi todas as referências por modelos, e eles trabalharam uns contra os outros, adversarialmente, um tentando destruir o que o outro estava fazendo. E eu, no meio, disse, não é assim, faz assado. Blá, blá. Então, veja, dá para fazer coisas absolutamente mágicas, para você acelerar, para você aprofundar o que você faz. Agora, se você chegar para algum modelo e disser, escreva um livro de 400 páginas quase sobre plataformas, não sai coisa com coisa. E essa é a diferença fundamental, voltando ao começo da nossa conversa. Sim. Quer dizer, se você sabe fazer, mas vai usar os modelos para fazer a burocracia do pensamento, você está sendo estendido por eles. Se você não sabe fazer e não quer aprender, você vai ser substituído pelos modelos. Isso. E aí depois não venha chorar suas pitangas dizendo, mas eu fazia o trabalho tal e fui substituído por um modelo. Né? Se você está pegando informação, manipulando e jogando em outro lugar, sem pensar o que é que está acontecendo, ou seja, se você é um algoritmo, você vai ser substituído por um algoritmo, por razões óbvias. E eu até estava pensando, enquanto você falava, a gente está falando na dimensão informacional, né? Estamos falando de texto, contexto, ideias se concretizando. E a inteligência artificial tem abrido frentes que estão interferindo em outra área, né? A arte, né? A criação, Sim. que é modelos de imagem, modelos de visão computacional, modelos de vídeo agora, né? Foi anunciado bilhões de dólares investidos para poder produzir Sim. o primeiro filme 100% produzido por IA. E nessa área em específico, é uma das áreas que mais as pessoas estão sentindo que tem um caminho ali que talvez elas sejam, não digo substituídas, mas o valor que elas têm para a produção do que elas fazem seja diminuído bastante.
Como que você enxerga essas outras camadas da inteligência artificial interferindo numa coisa que é a arte? E a gente tem vários coletivos de artistas se mobilizando, que eu acho que, aí na minha opinião, pessoal, é um erro você dizer assim, parem de usar IA, porque isso não vai acontecer, né? Esse trem já passou. Esse trem já passou. Então, o que nós vamos fazer? É quase como dizer para a galera do design, do cinema e tal, gente, o que nós vamos fazer? Porque dizer parem de usar IA não é uma solução, digamos assim, que vai nos levar para algum lugar. E o mais complicado, sabe o que é, eu acho, é que se você pegar, por exemplo, vamos pegar o teste padrão de criatividade que é usado para contratar pessoas, aspas, criativas para as empresas, tá certo? Os principais modelos linguísticos são melhores do que 999 em cada 1.000 pessoas nessa parada, do ponto de vista de criatividade. Se você entregar, seja criativo para responder isso aqui, né? Se eu literalmente fizer o setup correto, eu tenho modelos que são extremamente criativos. E arte, você tem um outro problema, né? Contrário à matemática. Um teorema em matemática, ou um código em computação, ele tem que rodar. Isso. Ele tem que rodar. Ele tem um endpoint, né? Se ele é suposto multiplicar matrizes, ele tem que multiplicar matrizes. E a gente sabe o que é multiplicar matrizes. Agora, o que é exatamente uma ilustração de uma casa na Idade Média? Certo? Milhares de interpretações sobre isso. E se eu disser, e bote um tempero de Van Gogh misturado com Monet, que não tem nada a ver com a Idade Média, mas bote aí para eu ver como é que fica. Essa largura de banda que você tem em criatividade, em arte, ela cria um espaço quase que privilegiado para modelos de geração estatística de conteúdo. Sim. Tá certo? Se eu afrouxar um pouco mais e a coisa ficar um pouco mais, vamos dizer, termodinamicamente frouxa, do ponto de vista do modelo, aí você vai fazer coisas que são absolutamente criativas. Se eu apertar um pouco mais, ele vai tentar fazer uma coisa bem básica. Então você tem uma coisa aí que dá para fazer mágica, literalmente. E eu não sei se dá para comparar com a prensa de Gutenberg ou a máquina fotográfica, que as pessoas comparam sempre, entendeu? Sim. A prensa de O Gutenberg, grau na realidade, revolucionário que trouxe. a né? prensa de Gutenberg é pura e simplesmente a industrialização do processo de produção de texto. Sim. Então é uma coisa que você já tinha, você agora pega e transforma aquela coisa em placas, com tipos móveis dentro dela, usa a placa um grande número de vezes e você multiplica muito a velocidade Sim. de transmissão de informação na economia e na sociedade. Mas as iluminuras ainda duraram uns 500 anos depois do Gutenberg, né? Sim, mas elas, paulatinamente, elas Foram foram sendo virando superadas. raridades e foram se transformando em coisas que são extremamente difíceis de você ter uma boa, porque o preço, por outro lado, foi para a estratosfera. Sim. Né? É como vinil. Exato. Vinil continua aí. O CD acabou há muito tempo, o digital tomou conta Sim. no fluxo, né? Só que o Tomou vinil é conta- R$300 hoje. Tomou conta de tudo, mas eu tenho uma cópia original da primeira edição de Paebiru na minha casa, do Lula Cortes e Zé Ramalho, que custa milhares de reais. Não foi que eu comprei agora, eu comprei quando foi lançado. Você comprou ele em ao 1974. Na época não tinha nem real. 51 anos ele tem, tá lá em casa num quadro, ninguém pode nem tocar, porque Sim. é obviamente uma raridade infinita e quando eu quero ouvir eu ouço de outras fontes. Então veja, a dinâmica por trás desse negócio, ela não é trivial, porque, de novo, a máquina fotográfica, ela pega o quê? Ela faz uma pintura do momento. E essa pintura do momento, ela tem um grau de criatividade, porque se eu pego o meu smartphone e Sim. eu tiro uma foto, é uma coisa, né? Se o Sebastião Salgado tivesse aqui e pegasse e tirasse a mesma foto, Sim. aí viu outra coisa completamente diferente, porque tem um olhar. E mesmo se ele mexer, às vezes as pessoas misturam o que é a técnica, não porque ele configurou para a luz Sim. ser assim. Não, é o olhar, É é o o olhar. sentido. A ciência do enquadramento que a pessoa fala no cinema, né? O que você vai a captura, né? A visão sociológica, antropológica e tudo isso, que é justamente a coisa do gênio especialista, né? Salgado não era um fotógrafo, ele era um gênio especialista. simplesmente um gênio politudo, né? Que Sim. sabia do mundo inteiro. Quando ele olhava para uma coisa, ele sabia que aquela imagem ia ser definitiva para aquele particular contexto ali. Então, se a gente podia falar de um gênio especialista aqui, é Sim. Sebastião Salgado. Então, veja, eu acho que tem uma coisa que está acontecendo aqui agora, que é nós estamos olhando para transformadores ontológicos, epistemológicos e axiológicos, né? Transformadores quase que filosóficos. Eu dei uma entrevista ali em março de 2023
no Brasil Journal, dizendo basicamente o seguinte, que inteligência artificial tinha chegado agora, estava na idade da pedra lascada, não era nem na idade da pedra polida, mas que de lá, de março de 2023, a 1000 dias, inteligência artificial ia estar, aspas, fazendo filosofia, no sentido de conseguir discutir filosofia com humanos. E eu perdi essa aposta porque já está. Já chegou. Já está, chegou antes. Mas não é discutir filosofia como as pessoas dizem, não, se está discutindo filosofia, está entendendo filosofia. Não está entendendo filosofia, não tem entendimento nenhum. Mas o fato é que, se você quiser ter uma discussão filosófica com a vasta maioria das pessoas que acha que sabe o que é filosofia, que tem uma formação estruturada nesse assunto, uma boa parte delas vai perder para a largura de banda que você tem discutindo a mesma coisa com uma máquina que não sente, é só um gerador estatístico de texto, Sim. mas que chegou no nível de performance, né, com Mystery of Experts e multimodals e todo tipo de coisa que a gente sabe que tem agora, que ela emula. Que ela parece muito com o que tem num ser humano, do ponto de vista de processamento, armazenamento, recuperação e uso de informação para tomada de decisão e ação. Até porque o ser humano médio ele não tem capacidade tanta assim para superar ela nesse processo. Então, no diálogo direto... Parece inteligente o suficiente, né? Eu acreditar que ela realmente seja. E agora você falando sobre os politudos, eu lembrei, como é interessante como as coisas são cíclicas, né? Na Idade Média, os gênios eram os polímatas, né? Leonardo da Vinci era um polímata, que era um engenheiro, um artista. Agora nós temos que voltar para isso, porque o processo industrial, a revolução industrial, fez-nos especialistas. Sim. Empurrou-nos para as especialidades. E agora o que você está me dizendo é que talvez eu tenha que dar um passo atrás e olhar lá para o que os polímatas... Porque o que caracteriza o polímata, e isso está muito fresco na minha mente, porque eu joguei um jogo que o personagem principal tinha... Ele é o polímata, é aquele que sabe tudo um pouco. É o interesse, né? Se interessar por outra coisa, que não aquilo que eu faço no dia a dia. Esse talvez seja o caminho para a gente adequar a inteligência artificial na nossa vida, seja eu um artista, eu vou ter que me interessar, eu vou ser um ilustrador, mas eu vou me interessar por código para entender como ela funciona e tirar mais dela. Veja, o caminho, não sei se mas que é parte do caminho, ou parte de muitos caminhos. Eu não acho que há um caminho só, entendeu? Sim. Porque, assim, é claro que você pode hoje, por exemplo, pegar e subir todos os seus exames, inclusive de imagem, para um modelo linguístico e perguntar para ele qual é o diagnóstico, tá certo? Mas o julgamento de um médico que já tratou 400 casos daquele vai continuar fundamental. O problema vai ser o médico tentar ele mesmo analisar todos esses dados, tá certo? Eu acho que agora ele tem que olhar de lado e dizer, eu tenho um conjunto de, aspas, máquinas aqui que pode fazer a burocracia do meu pensamento. Certo? Porque, de uma certa forma, se você olhar para um laboratório de análises clínicas, ele é a burocracia do pensamento do médico sobre o que é que você tem. Chega lá, olha para você e diz, eu fiz esses exames aqui, você vai ter que fazer esses exames aqui e voltar para cá para eu complementar a minha avaliação sobre você para ver se eu estou certo. Para aí eu te indicar qual é o tratamento, ou se é que você tem que fazer algum ou não. Então, olhar do lado e usar tudo que a gente tem do lado é absolutamente fundamental, pô. É que nem você chegar na mesa e dizer, pô, eu cheguei na mesa aqui, aí tem prato, tem talher, tem copo, mas eu vou comer com a mão, tá certo? Eu vou meter a mão dentro desse negócio aqui e vou tirar, vou comer feijão com a mão e assim por diante. A gente foi criando artefatos, né? E se a gente olhar na história da humanidade inteira. Se a gente olhar agora, tem uma classe de artefatos hoje que serve para estender a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de resolver problemas usando linguagens, ou seja, para estender a minha capacidade de refletir sobre abstrações. Esse negócio aqui é correspondente aqui. E dadas as abstrações, eu posso concretizar como? Ou seja, a nossa capacidade de fazer a engenharia do ambiente ao nosso redor, seja ele na escola, no hospital, na empresa, assim por diante, eu acho que ela muda dramaticamente com esse tipo de ferramentas, de plataformas que a gente tem agora. Usá-las para, usá-las para substituir o nosso pensamento mais abstrato é suicídio profissional. Para qualquer área. Para qualquer área, literalmente. Usá-las para estender o que a gente pode fazer é
a gente tentar criar super profissionais, que talvez sejam os profissionais do futuro. Gente que sabe muito bem o que é que deveria estar fazendo e é acelerado por máquinas que podem transformar o fazer e não o saber numa coisa absolutamente mágica do ponto de vista de performance, seja ela em velocidade, em qualidade, em entrega, assim por diante. Mas o fazer, né? Isso que Mas é o mais fazer. importante. Não o pensar. Não o pensar. Se a gente terceirizar o pensar, aí a gente vai começar a ter um problema dramático, porque você vai fazer o quê se você não pensa? Isso. Não é? Aí veja, o que sobra no humano se a gente tirar o pensar? São os algoritmos. É você botar ali, ó, dizer, ó, seguinte, executa esse algoritmo. Vai chegar alguém aqui, aí você pega o crachá. Se o crachá, depois de você testar nessa maquininha aqui, ela fizer bip, pode entrar. Se ela fizer bip, bip, não pode entrar. Isso aí é um algoritmo. Eu posso botar uma catraca lá na porta, ela vai fazer a mesma coisa. Isso. Então, se a gente perder a capacidade de pensar e de uma forma cada vez mais abstrata, porque veja, Complexa. a gente tem uma tendência a achar que quando a gente está num contexto qualquer, a gente chegou no último estágio de evolução da humanidade. E é muito interessante a gente olhar assim, rapaz, o que vai ser dito no ano 3740 sobre como era o estado do universo em 2025? Sim. Aí alguém lá, né, um filósofo, um historiador, vai dizer, em 2025 completou-se os 3 anos dos grandes modelos linguísticos. E os humanos de então, pobres seres, estavam absolutamente mesmerizados com as possibilidades, discutindo declarando o fim do mundo, fim da história e tudo isso. Veja, se a gente olhar, tem um fragmento bem pequenininho que a humanidade é suficientemente cognitiva para entender que é cognitiva, tá certo? Sim. São só basicamente os últimos 2.500 anos. Tá certo? Se você jogar 2.500 anos para frente, que dá literalmente outra extensão temporal igual a da gente, é como a gente está se comparando agora ou lá na frente a 2.500 anos atrás. Por que a gente não pensa nisso? A gente tem uma dificuldade de pensar no longo prazo, entendeu? O longo prazo da gente é o longo prazo dentro do nosso tempo de vida. Mas a gente tem que pensar em, 2.500, daqui 3.740, como eu disse ainda agora, de forma construtiva. 5.220. Cara, a gente é uma gota d'água na história da humanidade. Não aconteceu nada ainda. Não aconteceu nada ainda. Com essa frase, dado o nosso tempo, Silvio, eu vou ser obrigado a encaminhar para o final, mas você já deu uma dica de livro, mas eu queria fechar com uma dica cultural. O que você está lendo agora, que se você indica para o pessoal aqui, que está, talvez, né, agora talvez com essa conversa que ainda tenha explodido um pouquinho mais a cabeça, sobre o futuro, porque você vai fazer uma palestra daqui a pouco, né? Quando o pessoal ouvir, já vai ter essa palestra sobre plataformas, soluções digitais, sobre consultoria. Eu queria falar de consultoria, nem cheguei na parte de consultoria, mas o que você indica para a galera dar uma lida por aí? Eu indico para a galera dar uma lida no livro que vai ser lançado no dia 15 de outubro, de minha autoria e de Rosário Pompeia, se chama A Próxima Democracia. 32 teses para o futuro da política no mundo digital. A gente deixou a política para lá, ela foi transformada radicalmente por redes sociais, pelo universo digital. Nós criamos fake news, deep fake news. Nós invertemos completamente o que era a esfera pública, o espaço onde a sociedade se encontrava para criar consensos. A gente está vivendo num universo de dissensos, cada vez mais distópico. Evoluindo para conflitos. Cada vez involuindo para conflitos. Para conflitos permanentes, inclusive, segregadores, repartidores da sociedade, microcâmeras de eco, que tendem, se a gente não tomar cuidado, a destruir o ecossistema minimamente viável para a gente falar de futuro. Então, o Rosário e eu lançamos em 2023, em outubro de 2023, há 2 anos, um manifesto para o futuro do marketing na política, porque a gente via o marketing como um dos principais contribuintes para esse caos que foi gerado como fixação no gestor salvador, né? Vai vir alguém e vai nos livrar de tudo isso, que acaba no autoritarismo infinito, inclusive em muitos países hoje, grandes ex-democracias, e a gente, a partir de lá, a gente continuou refletindo sobre isso e criamos 32 teses para a gente reconstruir, para a gente refundar, na realidade, para a gente dar um reboot total na política no mundo digital.
dia 15 de outubro, lançado pela editora Amarilis, vai estar nas melhores casas digitais e físicas do ramo, e o lançamento vai ser lá no Hack and Play no Porto Digital. Bacana. Se eu fosse vocês, eu li esse livro, porque é o livro que eu fiquei os últimos 2 anos lendo. Bacana, porque quando sair o podcast já vai estar Já disponível, vai estar provavelmente. disponível. Exatamente. E, Silvio, agradecer demais a disponibilidade de Grande receber prazer. mais uma Grande vez. É prazer. sempre um papo que eu saio daqui fritando, e nem se diz, eu saio com a cabeça assim, pensando, poxa, podia ter perguntado isso, podia ter falado aquilo, mas é bom porque progride pra gente trazer novos papos. E não sei se você tem usado redes sociais, se tem algum canal que a galera possa te acompanhar, Silvio? Tem Silvio Meira no LinkedIn. LinkedIn. Todo mundo pode ir lá e me achar. Meu e-mail é silvio@meira.com. Para fazer parte da minha rede precisa ter o e-mail. E eu tô como Silvio Meira também no Instagram. Beleza. E para você que nos acompanhou até aqui, fica também o convite para assistir os outros episódios aqui no feed, seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts favoritos. E se quiser ver esse papo em vídeo, temos o nosso canal do YouTube que você pode dar o like, pode seguir a gente e compartilhar os cortes, que é aquele jeito bacana para trazer aquela pessoa que você diz que está apavorada com a IA, quer aprender, ou aquele artista que está pensando que vale a pena ficar só fazendo campanha contra IA. Eu acho que talvez não seja a melhor ação a se fazer. O Silvio trouxe algumas indicações aqui pra gente e eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.